Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que fazem você sair do mundo da ilusão para o mundo real. Muitas vezes a gente acaba vivendo o mundo da ilusão porque a gente tenta fantasiar uma coisa real que a gente não quer acreditar. A gente tenta esconder aquela verdade e tenta viver uma ilusão para a gente não sofrer tanto com aquela verdade que muitas vezes é difícil para nós. Eu passei muito tempo da minha vida vivendo uma ilusão, achando que o mundo era feito de mar de rosas e eu sempre fugia da realidade, queria viver um mundo de fantasias, né? E isso, quando a gente está nessa fase, aparentemente a gente está nos protegendo, mas depois a gente vai perceber que isso vai causar uma grande, como que eu posso falar? A gente vai viver tanto tempo naquela ilusão que quando a gente descobrir, quando a gente deparar com a verdade, que não vai ter como fugir, aquilo vai parecer que vai ser uma coisa muito grande pra gente e a gente vai ficar assustado e a gente vai ficar com medo daquela verdade. Então, quanto antes melhor a gente viver o mundo real e sair da ilusão, melhor. Então, vamos lá? Fechar aqui minha barriga. Então, vamos lá. Primeira coisa, aceitar a verdade sobre nós e sobre as outras pessoas. A gente que tem o costume de fugir da realidade, a gente tenta fugir da ilusão de que as pessoas são e do que a gente é. Muitas vezes a gente tenta fugir porque a gente tenta imaginar uma coisa muito boa pra gente não sofrer com a verdade, como eu tinha dito antes. E aí, quando alguém erra com a gente, quando a gente rejeita, quando outra pessoa rejeita a gente, maltrata, a gente meio que congela e tenta fugir daquela realidade, achando que esse tipo de pessoas não existe. Mas sim, esse tipo de pessoa existe. Pessoas sem educação, pessoas más, a gente precisa entender que essas pessoas existem. Não que a gente precisa estar com elas o tempo todo, mas a gente precisa ter noção de que esse tipo de pessoa existe e a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de pessoa, com esse tipo de situações. Quando eu era mais nova e eu saía na rua e alguém era sem educação comigo, eu ficava tão triste, mas tão triste que me dá vontade de chorar. Nossa, eu ficava pensando, gente, nossa, pra que uma pessoa sem educação desse jeito? Nossa, uma pessoa grossa desse jeito, não tem necessidade. Mas eu me deparava com aquilo e era realmente frustrante pra mim, porque na minha cabeça o mundo era um mar de rosas, né? Tudo lindo. E a gente precisa aceitar essa verdade. E também aceitar a verdade sobre nós. Geralmente essas pessoas que vivem no mundo da ilusão acham que a gente tem que estar bem o tempo todo, tem que estar sorrindo o tempo todo. Mas não, a gente não tem essa necessidade. A gente não consegue, né, gente? A gente é seres humanos, a gente não consegue ficar feliz o tempo todo. Então, vai haver circunstâncias e situações que vai deixar a gente para baixo, sim. E a gente precisa aprender a lidar com esse sentimento de tristeza, de raiva, de rancor, de inveja. A gente precisa saber lidar com isso. Como? Identificando esses sentimentos e tentando passar por cima dele. Não viver naquele sentimento para sempre, naquela tristeza para sempre, aquela raiva. A gente precisa identificar esses sentimentos, entender o que está acontecendo e partir para frente. A gente precisa Eita! A gente precisa identificar isso, a verdade sobre as pessoas, que as pessoas existem sim, pessoas más, pessoas que podem ficar tristes, pode ter raiva de você, inveja, várias coisas. E também a gente precisa aceitar a verdade sobre nós, que nós também podemos ficar tristes, podemos ficar com raiva, que podemos sentir rancor. A gente sente isso, a gente só não pode viver nesse sentimento para sempre. A gente precisa aceitar esse momento, viver, sentir aquela dor, sentir o que você está sentindo, identificar o problema, de onde está vindo essa dor, de onde está vindo esse sentimento e tentar mudar essa verdade. Segunda coisa, você precisa tomar as suas próprias decisões. Você precisa tomar suas decisões porque você tem pai, você tem mãe, você tem irmãos, você tem amigos, você tem tios, avós, mas eles estão vivendo a vida deles. Você tem que viver a sua vida. Eles estão resolvendo os problemas deles, eles estão correndo atrás dos sonhos deles, eles estão buscando os desejos deles, as metas deles, eles estão vivendo as coisas deles e você precisa viver a sua. Então você mesmo precisa tomar as suas decisões. Você precisa perder esse medo de viver a sua vida. Porque quem vive no mundo da lua
Muitas vezes eles têm medo de tomar a iniciativa, de mudar, eles têm medo de tomar uma decisão e se dar mal quando tomar essa decisão, fizer essa escolha. Então, você precisa assumir essa responsabilidade de escolher as suas coisas e assumir as consequências da sua escolha. Vai ter escolhas boas? Sim, mas também vai ter escolhas ruins. Mas para você ter escolhas boas e ruins, você precisa decidir. Então você precisa escolher e arcar com as suas consequências. Não espere que ninguém tome essas decisões por você e também não espere aquele tapinha nas costas, não espere ser aceito, não espere elogios, não espere nada disso. Faça suas decisões com base em inteligência, pense antes de tomar uma decisão. Mas tome uma decisão inteligente, saiba que você está sendo responsável pelaquela escolha, pelas consequências e não tenha medo de errar. Errar é ser humano, todo mundo vai errar, mas você precisa perder esse medo. A gente precisa enfrentar nossos medos, porque se a gente não escolher, a vida vai escolher pra gente, que aí é uma coisa pior, né? Terceira coisa parecida com a primeira. Pare de viver os seus prazeres. Isso mesmo, pare de viver os seus prazeres. Como fazer coisas apenas para receber elogios. Quando você estiver triste, você não vai querer fazer nada, né? Ai, hoje eu tô triste, vou viver aqui minha tristeza, não vou fazer nada, não vou trabalhar, não vou estudar, não quero fazer nada, vou ficar aqui, tô triste, não vou fazer nada. Ou então, estou muito feliz, não vou trabalhar hoje, não vou estudar, vou aproveitar aqui minha felicidade, vou sair com meus amigos, deixa que as coisas importantes eu faço depois. Esses prazeres que eu falo, sabe? Eu tô com preguiça, não vou fazer isso agora, depois eu faço. Esse tipo de prazer que eu faço, os seus que eu falo, esses sentimentos, sabe? Essa necessidade de viver os seus sentimentos. Ter sentimentos é bom? Sim, mas as suas necessidades, muitas vezes, elas não vão depender dos seus sentimentos. Então, você precisa colocar as suas prioridades, as suas coisas importantes primeiro e sentir depois. Esse conselho talvez está saindo da boca de uma pessoa racional, mas essa é a vida, gente. A gente precisa ser racional, a gente precisa pensar antes de agir. A gente precisa deixar nossos sentimentos para depois. Sara, você tá falando que eu devo me tornar uma pessoa fria, não ter sentimentos? Não. Você precisa sentir? Sim. Você precisa amar as pessoas? Sim. Mas você precisa colocar na balança o que é melhor, eu viver os meus sentimentos ou eu fazer o que é importante. Faça o que é importante primeiro e depois você vive os seus sentimentos. Tem como conciliar os dois? Tem, mas de forma inteligente. Você precisa saber gerenciar isso aí na sua vida e colocar em ordem primeiro o que é importante e o que é sentimental. Então, é isso, pessoal. São essas 3 coisas para você sair do seu mundo ilusório e começar a viver um mundo real, né? Um pouco daquele filme Matrix, né? Você sai da Matrix e você viver o mundo real de uma forma inteligente, de uma forma saudável. E é isso, gente. Pessoas maduras vivem mundos reais. E é isso, se você gostou, dê o seu like, compartilhe com um amigo que você sabe que é aquele amigo que está sempre positivo, está sempre alegre, está sempre pra cima e está sempre escondendo e fugindo dos seus sentimentos ruins, fugindo da realidade, fugindo da vida real. E mande esse vídeo pra ele se você não é esse tipo de pessoa. E se você é, pega essas dicas, vê de novo, compartilha com alguém que precise e até mais.